A paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno, irmãos. E neste momento, irmão, graças a Deus, eu saúdo os irmãos com o Espírito Santo, para que Deus, glória a Jesus, sela o nosso dia de hoje, para que vivemos em paz. Amém? Meus irmãos, eu meditando na Santa Escritura novamente, eu encontrei algo muito importante. Acho que todas as pessoas sabem que Jesus não era um homem de letra. Ele não era um homem que sabia ler muito bem. Ele lia, mas não era formado. Pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia Sagrada diz. Então, ele era um homem, graças a Deus, que não tinha letras. É o que a Bíblia Sagrada informa. Creio eu que ele sabia ler, escrever, mas não era com aquela perfeição. E está escrito, graças a Deus, no livro de João, capítulo 7, 14 e 15. No livro de João, capítulo 7, versículo 14 e 15. Então lá está escrito que Jesus não tinha letras, como muitos aí têm letras. E eu fiz um vídeo, graças a Deus, falando a respeito da teologia. Eu fiz esse vídeo falando a respeito da teologia. Não sou contra. Só que eu acho bom, importante, uma pessoa formada, irmão, graças a Deus, e direcionar a palavra de Deus com toda a sabedoria. Eu acho muito importante isso. Mas eu vi algo impressionante, muito importante, aqui no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Observe esse versículo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Amém? Daqui um pouquinho nós vamos comentar a respeito mais profundo desse versículo. Mas vamos falar a respeito de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi escolhido porque tinha letra. Pedro não tinha. E apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus, porque teria que escrever vários livros para hoje nós estarmos seguindo Jesus Cristo Nazareno. E isso damos graças a Deus, apóstolo Paulo. E glorificamos a Deus por ter escolhido ele. Porque hoje nós temos todos os livros que nós precisamos para herdar a salvação eterna, graças a apóstolo Paulo, a escolha que Jesus fez. Amém? Pois, irmãos, graças a Deus, porque apóstolo Paulo, ele soube muito bem diferenciar, ele soube matar a letra e edificar o espírito. Veja que maravilha! Quanto foi maravilhoso isso, se você parar para pensar o trabalho de apóstolo Paulo. Toda a letra que ele tinha, ele jogou fora. Ele deixou de lado. Ele separou. Ele usou o punho para escrever todas as cartas. Ele usou o português da época dele, ou seja, hebraico, a língua hebraica dele, para fazer todas as cartas. Então, quero dizer para os irmãos, eu usei a palavra português porque eu sou brasileiro, né? Mas se ele fosse brasileiro, ele seria português. Mas deixa isso para lá. Então, veja bem, irmãos, algo impressionante, ele fez tudo isso. Mas o melhor de tudo foi o que ele fez. Olha para o versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade
de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Qual é melhor? O poder do Espírito Santo da sua vida, porque se você tiver poder, você vai precisar de teologia? Nunca. Você não precisa. Até num vídeo eu comparei que na época de Noé, como está escrito, que tudo que temos já existiu, então lá também tinha teologia. E por causa da teologia, ficaram todos. Ninguém entrou na arca. Então eu digo para os irmãos, hoje, por exemplo, o apóstolo Paulo fez uma coisa impressionante. Ele ficou no local junto com os apóstolos, até ele começar a trabalhar, ele ficou esperando o poder de Deus descer sobre ele. Porque o Jesus já tinha dito para os apóstolos, e os apóstolos segurou o apóstolo Paulo. Espera o poder de Deus descer sobre vós. E depois você sai pregando a palavra de Deus, falando do amor do Senhor, como Deus determinou para ti. Veja que maravilha que foi. Olha que coisa mais linda. Apóstolo Paulo, irmão a Deus, você observa que ele mesmo diz, a letra mata, mas o Espírito edifica. E é o que nós necessitamos. Veja, irmão, graças a Deus, que todos que têm teologia aí, se tem alguns que chegam pelo menos perto de apóstolo Paulo. Não tem, irmãos. Mas tem homens de Deus que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e abençoou ele e fez uma grande obra, está fazendo uma grande obra através deles. Isso são poucos homens assim. Porque esses homens estão revestidos do poder de Deus. E esses homens são rejeitados nas sociedades. Como o apóstolo Paulo foi. Vocês esqueceram que o apóstolo Paulo era rejeitado? Então os homens que realmente têm o Espírito Santo de Deus, os homens que são revestidos do poder de Deus, são rejeitados, porque ninguém quer aquilo que eles vão proclamar. Ninguém quer. Ninguém aceita as palavras que saem dos homens que são revestidos do poder de Deus, porque o nosso próprio Deus disse para nós, ele falou para nós assim, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Então eu digo para os irmãos, se os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, como que você pode entrar numa teologia, fazer o que você faz, graças a Deus, um trabalho que parece ser lindo, mas só na vista dos homens, mas não chega nem perto do trabalho de apóstolo Paulo? O que você está fazendo da sua vida? Mata a letra que você tem e deixa o Espírito de Deus trabalhar. Eu não sou contra fazer teologia, mas saiba separar. O apóstolo Paulo, ele fez a teologia, ele teve a teologia, mas ele separou, ele mostrou algo importante, ele separou, irmãos a Deus, a sabedoria da letra e deixou que o Espírito Santo de Deus apossessasse da vida dele. Ele foi sempre revestido do poder, do começo ao fim, até na hora da morte dele. E você está preparado? Você está pronto? Ou você está só com a letra dos homens? Então eu digo para os irmãos, pensa no que eu estou dizendo. Pensa no que eu estou falando, irmãos. Você está formando toda a sua família na teologia. Será que seria certo? Ou vão morrer afogados? Lá na época de Noé foi morrer afogados. Mas agora, ou vão cair no fogo eterno? Cuidado, irmãos. Cuidado, tá? Porque você sabe muito bem que está escrito que Deus vai rejeitar os pastores, os falsos profetas, os mentirosos. Está escrito. Se você fez uma teologia e está seguindo errado, você é um mentiroso, porque conhece os mandamentos de Deus e não obedece.
Você é um mentiroso. Praticamente está fora. Aí vem com aquela história, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, sim. Concordo com todos que dizem que Deus é misericordioso. E vai te salvar. Sim, pela misericórdia nós seremos salvos. Porque nem eu, nem ninguém é perfeito. Perfeito é Deus que está no céu. Deus é misericordioso. Mas quantos filhos tem no hospital? E nós estamos na época da misericórdia, gritando, gemendo. Quantos filhos tem na cadeia, gritando e gemendo? Sendo espancados? Quantos filhos com Bíblia debaixo do braço, nos sanatórios? Outros, irmãos, graças a Deus, nos asilos? Por que isso? É época da misericórdia. Você não está vendo que a mão de Deus sobre a vida desse povo, que não tem coragem de obedecer a santa palavra de Deus, porque a promessa de Deus para quem obedece não é essa de estar nos asilos, de estar na cadeia, de estar nos hospitais e nem nos sanatórios. A promessa é outra. Aí você vem arranjar desculpa. Não, mano, não arruma desculpa não. Seja revestido do poder de Deus. Seja do filho lá do banco até ao pastor ou sacerdotes. Seja revestido do poder de Deus e Deus te dará a grande bênção que você necessita. E nós teremos um bom evangelho na face da terra. É isso que nós precisamos. É da verdade, do evangelho que realmente, graças a Deus, o apóstolo Paulo apresentou, Pedro apresentou, e assim os 12 apóstolos apresentaram. Porque eram revestidos do poder de Deus, que do qual, quando saíram para pregar o evangelho, com a autoridade de Cristo, que Cristo deu para eles, eles viram Satanás caía do céu como raio. E hoje vocês oram, eu oro por uma gripe e não sara. Então, irmãos, não estou dizendo só vocês não. Eu também. Às vezes oramos por alguma coisa e as pessoas não são curadas. Por quê? Porque está faltando revestimento do poder de Deus. A teologia não dá isso, tá? Ela tira as pessoas. Então eu digo deixo esse vídeo para que os irmãos meditem claramente no Senhor e vivam em paz, em nome de Jesus.